Oi pessoal, tudo bem? A gente vai trabalhar matemática, tá? Lembrando sempre que a partir de agora, as terças-feiras, além das sextas-feiras, que nós temos a aula online ao vivo, tá? A gente faz uma revisão. Então, nas aulas presenciais, a gente está fazendo uma revisão do que é trabalhado na semana anterior, tá? Então, na terça-feira dessa semana, né, a gente vai estar trabalhando os conteúdos que a gente teve de videoaula da semana passada e assim por diante, sempre revisando e fixando os conteúdos. Tá combinado? Então, vamos lá. Hoje, em matemática, é um conteúdo bem interessante, não é difícil, e só precisa a gente prestar um pouquinho de atenção, que na próxima aula presencial e ao vivo também, a gente vai fazer atividades para poder fixar o que a gente está aprendendo hoje, que é bem tranquila, bem fácil, é mais uma questão de atenção. Hoje a gente vai trabalhar da página 110 à página 117, tá? Retas, não é difícil, vamos lá? No trânsito, podemos identificar algumas sinalizações que nos dão a ideia de retas. Todo mundo aqui já olhou para o chão quando o pai estava dirigindo ou quando estava pegando um ônibus e viu a faixa que tem no chão, certo? Para o carro seguir. Essa faixa, quando as pessoas vão tirar carteira, habilitação e elas precisam estudar, elas têm significados diferentes para o motorista, tá? Então vamos lá. As faixas das rodovias são alguns exemplos que sinalizam as condições de ultrapassagem que devem ser respeitadas pelos motoristas para evitar acidentes. Então, se você está lá no carro com seu pai, ou você está no ônibus, e você olhar aqui, ó, vamos olhar aqui essas daqui, tá bom? Presta bem atenção. Essa reta tracejada com tracinhos, tá? Significa ultrapassagem permitida para os dois sentidos, tanto de quem está indo como quem está vindo com o carro. Embaixo é uma ultrapassagem permitida somente para um sentido, tá? Ultrapassagem proibida para os dois sentidos e ultrapassagem proibida para os dois sentidos também, tá? Preste atenção, isso daí não vai cair na prova. É mais uma questão, ou em avaliação, é mais uma questão de curiosidade, porque as retas estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente olha o azulejo, a gente vê duas retas aqui que são retas paralelas, ou seja, uma está ao lado do outro, que a gente já vai ver, tá? Nessas sinalizações, podemos observar algumas linhas retas. Ao prolongar a faixa contínua simples nos dois sentidos infinitamente, teremos a ideia de uma reta, tá? Para representar a reta, desenhamos apenas uma parte dela. A reta representada ao lado pode ser nomeada por uma letra minúscula do alfabeto, nesse caso a letra R. Represente a reta S ao lado. Pessoal, é bem simples. Nesse momento assim, que a gente estivesse na aula presencial, e aí agora a gente já está tendo aula presencial 2 vezes na semana, a tia Cris, a tia Luciana vai pedir que vocês utilizem uma régua, tá? Que é para ter no material de vocês. Eu prefiro, preferencialmente, uma régua que seja transparente, tá? Tem régua que é colorida, régua que tem um monte de coisa diferente, régua que tem aguinha, mas quando a régua é assim, a gente não consegue ver o outro lado. E aí, algumas vezes, pode prejudicar na hora da gente colocar o tamanho de determinada reta, ou de determinada figura, ou de determinado lado da figura geométrica que eu possa estar pedindo para vocês anotarem. Então, o ideal... Ah, tia, mas eu não tenho, não tem problema. Mas o ideal, tipo, pro ano que vem, ou quando for comprar uma régua, compra ela transparente. A minha tá bem velhinha, então ela tá toda riscadinha, mas ainda assim vocês veem que ela é transparente, tá? Então, tá pedindo para poder vocês fazerem uma reta S, né? Gente, é muito simples, a gente só vai botar a régua, fazer a reta, tá? E colocar a letra S aqui, tá? Isso aqui já está indicando que é uma reta. A reta, ela não tem fim dessa forma aqui. Ela pode ser infinita para lá, infinita para cá. Mas é assim que eu represento uma reta.
Então, se eu pedisse para vocês desenharem no caderno uma reta Z, mesma coisa. Você vai fazer uma linha e colocar a letra Z ao lado, tá bom? Continuando. Até aí não tem nenhuma dificuldade, né? Então, vamos lá. A Renata representou a letra R com a cor preta em um programa de computador. Depois copiou essa reta e colocou em um outro lugar da tela, sem mudar a direção. Por fim, substituiu a cor vermelha a esta outra representação e nomeou de S. Então, ela tinha essa reta, ela copiou e colou aqui, mudou a cor e colocou uma outra letra, tá? Aqui, de repente, vocês não estejam vendo duas cores, mas no livro de vocês vão conseguir ver, tá bom? Quando a gente tem duas retas, uma ao lado da outra, nós chamamos de reta paralela. Então, se eu pedir para você fazer aqui uma reta paralela à reta S, eu vou fazer uma reta aqui, ó, aqui em cima, na mesma direção, tá bom? E aí eu vou dar o nome dessa reta de reta R, tá? Elas podem ser paralelas assim, elas, se estiverem na posição vertical, ainda assim ela vai ser paralela. Se ela estiver na posição inclinada, ainda assim ela vai ser uma reta paralela. O que, ó, reta A, reta B, reta C, reta D, tá? Essas retas aqui, a C e a D, a A e a B, a R e a S, elas são retas paralelas, porque elas estão na mesma, no mesmo sentido, tá? Elas estão, vou pegar aqui como se fosse esse lápis e a caneta. Deixa eu tirar aqui a tampinha. Se elas estão assim, elas são paralelas. Agora, se elas estivessem assim, elas não seriam paralelas, tá? Então, toda vez que eu tenho a reta uma ao lado da outra, essa reta, ela é paralela. Acho que não tem mistério nisso, né? Não é difícil. As retas representadas por Renata não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum. Quando isso ocorre, dizemos que elas são paralelas, tá bom? Então, isso é importante, de repente, você sublinhar, porque eu posso perguntar na prova de matemática, né? Ou colocar uma reta paralela é uma reta. Aí eu posso dar as opções de resposta para você saber essa resposta aqui que a tia Cris já falou algumas vezes agora aqui no vídeo para você, tá bom? Seguindo. Entre as retas representadas no mesmo programa de computador, com o recurso da malha quadriculada ativado, quais são as retas aí que são paralelas? Então, olha só, pessoal, nós temos aqui algumas retas, tá? Talvez aqui no vídeo você não veja, mas é importante você estar com o livro. Então, nós temos aqui a reta S e T, que é azul e verde, reta U e V, tá? S de sapo, T de tatu, U de uva, V de vaca, tá? Quais são as retas aqui que são paralelas? As que são paralelas são essas aqui, ó, a S e a T, porque elas estão no mesmo sentido, tá vendo? Pra cá e pra cá. Essas retas aqui, elas estão em sentidos opostos, diferentes. Ui, meu cabelo aqui. Em sentidos diferentes, então elas não são paralelas. Então, a opção correta é a S e a T. Essa aqui. A gente vai marcar e vai corrigir. Ó, pessoal que está na presencial, indo lá para a escola, a tia Cris está aproveitando, não estou corrigindo folha por folha, mas eu já estou dando uma visualizada nos livros, né? Porque assim, vocês são uma turma, né? Então assim, eu me baseio em quem tá lá, eu já fico pensando na galera que tá em casa. Então, o que eu vejo é o seguinte, teve várias crianças que não estavam corrigindo os livros, tá? Mesmo com as respostas certinhas, direitinho, fiquei muito feliz de ver que tava com as respostas certinhas, mas não estavam corrigindo o livro. Então, é importante, tá? Caneta vermelha ou azul, corrige seu livro, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora a gente tem algumas atividades. Página 112. Utilizando a régua, represente um par de retas paralelas e um par de retas não paralelas na malha quadriculada abaixo. Vocês podem tanto seguir a linha que está aí, como vocês podem fazer separado, tá? Então, a gente tem uma opção aqui, uma sugestão que vocês podem fazer, tá? Não precisa ser assim. Pode ser ela na horizontal, como eu mostrei aqui, né?
Pode ser tanto na horizontal, como na vertical, tá? Como na inclinada, desde que elas sigam a mesma direção e sejam paralelas assim. Elas não podem se cruzar, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer uma paralela, que não pode se cruzar, e outra não paralela, que se cruza. Olha aqui, ó. Tá vendo? Faz um xizinho. Isso aqui é se cruzar, tá bom? Fez, corrigiu. Vamos para o número 2. O quadrado e o retângulo são exemplos de quadriláteros, tá? Que tem 4 lados. Figuras geométricas planas que tem 4 lados e 4 vértices. Eu até fiz uns pontinhos aqui para vocês entenderem. Cada linha dessa é um lado, cada pontinho desse, que é onde essas linhas se encontram, são os vértices, tá? Eu fiz um pontinho para vocês saberem que tem 4 pontinhos, são 4 vértices, tá bom? Vocês poderiam estar em dúvidas do que seria o vértice. E é esse encontro das duas linhas, tá? Quando essas duas linhas se encontram, a gente tem aqui o vértice. Seguindo. Quais dos quadriláteros representados acima tem 2 pares de lados paralelos, tá? Ou seja, que eles seguem a mesma linha. Eu vou fazer aqui com o meu lápis para vocês verem, ó. Ó, o retângulo tem 2 lados paralelos, tá? O paralelograma tem 2 lados paralelos, porque não vão se cruzar, tá? Não é o de um lado e do outro não, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o quadrado também. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz com lápis. Espero que vocês consigam enxergar aí. Ó, tá vendo, ó? O paralelogramo, o retângulo e o quadrado. Ele tem 2 pares, ó. 2 pares. Um par, essa linha e essa. 2 pares, essa linha e essa. Essa linha e essa linha e essa, tá bom? Agora vamos ver o trapézio, se são paralelas. Olha só, eu até tenho aqui embaixo uma paralela, mas a dos lados não são paralelas. Olha só por quê, ó. Porque quando eu estico, quando eu sigo a linha, elas vão se cruzar. Olha só. Então, olha aqui, ó. O trapézio. Esses daqui, essa linha e essa, elas são paralelas. Mas essa e essa não são. Porque quando eu sigo em linha reta aqui, ó, ela se cruza. Então, o trapézio, ele não tem 2 pares paralelos. Ele só tem um par paralelo. Por quê, tia Cris? Porque essa linha, esse lado e esse lado, se eu der segmento fazendo o risco aqui com a régua, eles em algum momento vão se cruzar, tá bom? Então, a pergunta tá perguntando assim, qual dos quadriláteros representados acima tem 2 pares de lados paralelos? Então, é o paralelogramo, o retângulo e o quadrado. Apenas, qual é o que tem apenas um par de lados paralelos? O trapézio. E 2 pares paralelos e todos os lados com as medidas iguais. Medidas iguais vai ser o quadrado, tá bom? Então, medidas iguais vai ser o quadrado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês poderem copiar, caso não tenham acompanhado. Façam a correção, tá bom? Vamos lá. Seguindo página 113. Veja como é possível verificar se 2 retas são paralelas utilizando uma régua e um esquadro. O esquadro, pessoal, é essa régua aqui, ó, triangular, tá? Então, aqui tá dando uma sugestão. Caso vocês tenham essa régua, vocês podem tentar fazer para poder verificar, tá bom? Se não tiver, pessoal, não precisa ficar chateado, preocupado, tá? Não precisa fazer, tá? Na escola eu mostro para vocês. Vocês podem me lembrar, tá bom? Se o lado do esquadro com graduação coincidir com outra reta, como neste exemplo, elas são paralelas. Do caso contrário, não são paralelas. Verifique se a reta RS ao lado são paralelas. Pessoal, se você não tem um esquadro, não tem problema, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma reta
é porque eu não consigo fazer com uma mão só, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão botar a régua, ó, em cima da linha aqui, tá? E você vai pegar o lápis e você vai passar o lápis aqui, porque eu com uma mão só é difícil, né? Mas aí você vai passar o lápis aqui, ó, certinho, ó, na régua, tá? Você vai, quando você fizer isso aqui na reta S, você também, não dá, gente, porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Quando você passar aqui na reta, ó, ai, consegui, meu Deus. Ó, você vai ver que essas linhas, elas não vão se cruzar. Então, a linha R e S, elas são paralelas, tá bom? Gente, hoje tá um calor. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Tá? Então, a gente vai colocar R e S são paralelas, tá bom? Vou escrever grande aqui pra vocês verem. São, vai escrevendo aí comigo, tá? São paralelas. Preste atenção para não escrever errado, tá? Então vai escrever aí, ó. R e S são paralelas. Aqui com a régua certinha, né, com as duas mãos, vocês vão conseguir fazer certinho, tá bom? Embaixo, sabendo que um quadrilátero tem dois pares de lados paralelos e é chamado paralelogramo, e utilizando o procedimento apresentado na atividade anterior, ou seja, esse mesmo que a gente fez com a régua, segue as linhas dos lados da figura geométrica, né? Contorne os quadriláteros que são paralelogramos. Então, olha só, a gente vai circular todos esses três aqui, tá? Vou passar régua em um que não é para vocês entenderem, ó. Quando a gente passa a régua nessa figura aqui de baixo, ó, vou mostrar só de um lado que vai se cruzar, ó. Esse aqui, em algum momento, as linhas, quando a gente segue a régua, ela vai se cruzar. Então, essas retas, elas não são paralelas, tá? Esses aqui, se você for passar a régua, esses que estão circulados, você vai fazer com a régua e as linhas não vão se cruzar, tá? Então, esses sim têm retas paralelas. Os lados são paralelos. Esse aqui e esse aqui não. Se você passar a reta aqui, eu vou passar nesse aqui também para você ver que não vai ter um momento que essa linha vai se cruzar, ó. Ó, aqui, ó. Se cruzou aqui e esse aqui se cruzou aqui, olha lá. Tá vendo? Eu tô mostrando para vocês que quando a gente traça uma reta do lado dessas duas figuras, elas vão se cruzar em algum momento. Então, eu tô provando para vocês que essas retas aí, ó, não são paralelas, tá bom? Seguindo, página 114. Figuras congruentes. Em uma tarefa da escola, Bianca recortou algumas peças coloridas e está encaixando essas peças sobre figuras impressas em uma folha. Então, ó, ela cortou essas duas figuras, uma verde e uma azul, e é exatamente o tamanho desse quadrado e desse triângulo. Então, elas vão se encaixar aqui, como se fosse uma figurinha. Vai se encaixar, não vai sobrar nenhum espaço, tá? Cada peça foi construída para que fosse encaixada perfeitamente sobre cada uma das figuras da folha. Observe que Bianca já encaixou a peça vermelha, que coincidiu, ou seja, encaixou exatamente com a figura impressa na folha. Em cada uma das duas figuras impressas na folha, escreva a cor da peça que vai ser encaixada. Então é fácil, né? O quadrado a gente vai escrever aqui a palavra azul e o triângulo a gente vai escrever aqui a palavra verde. Acho que aqui, né, não tem nenhuma dificuldade, a gente vai associar uma figura a outra e vai escrever o nome aqui embaixo. Quando duas figuras têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, elas são congruentes. Então, essa partezinha aqui, ó, vamos passar também o marca-texto. É bom que é vídeo, então dá para dar o pause e pegar o marca-texto caso não esteja perto de você e marca, tá bom? Agora, né, exercício número 1, a gente tem uma malha quadriculada. A malha quadriculada é essa imagenzinha que tem aí, cheia de quadradinhos, tá? A gente chama essa imagem, essa folha aqui, de quadriculada, tá? Tem gente que usa para poder... Tem caderno que é assim para fazer conta, tem caderno que é assim para fazer figura, tá? Então, o nome desse desenho aqui é malha quadriculada, tá bom? Na malha quadriculada a seguir, desenhe o triângulo congruente
ao representado. Se tem que ser congruente, tem que ser exatamente igual. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem medir mais ou menos o tamanho ou seguir a quantidade de quadradinhos que tem um para fazer o outro, tá? Ó, isso aí é muito de percepção visual e atenção, tá? Como vocês estão em casa, vocês podem tentar fazer até mais de uma vez. Deu errado, faz de novo, deu errado, faz de novo. Uma dica é contar quantos quadradinhos ocupou esses pedaços, quantos quadradinhos usou para fazer esse, ó, até aqui, e quantos quadradinhos usou aqui. Aí você vai fazer como se fosse um espelho, ó, a mesma imagem aqui, tá bom? Quem quiser pintar, pode pintar. Na página 115, está pedindo para você ir lá no material complementar, lá atrás da página 13, que é esse aqui, destacar as figuras. E aí a gente vai colocar, sobrepor essa figura aqui. Eu tirei só duas para poder mostrar para vocês a diferença da figura que é congruente e da figura que não é congruente. Então, por exemplo, ó, quando eu destaquei esse triângulo e eu coloco aqui, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Tanto que a gente consegue até visualizar ainda a linha preta aqui, tá vendo? Fica certinho, certinho, como uma figurinha. Pode colar, não tem problema não, tá? Só cola certinho pra você ver que dá pra ver ainda a linha preta aqui, de tão certinho que é. Então, essa figura, ela é uma figura que ela é congruente. Quem quiser pode até circular aqui, ó. Que aí você já sabe que é congruente, tá bom? Agora, quando a gente pega o quadrado, tá? E a gente coloca aqui, a gente vai ver que esse quadrado, ele é maior do que o da imagem que tá aqui. Se ele é maior e não é exatamente igual, ele não é congruente, tá? Vocês vão fazer isso nas demais figuras que tem aqui, que eu não destaquei todas, tá? E aí a gente vai escrever aqui o nome das figuras que são congruentes. Eu até fiz um xizinho nas que vão bater certinho, tá? E aí nós vamos escrever aqui o nome dessas três figuras geométricas. Então nós vamos escrever triângulo, trapézio e paralelogramo, tá? Então nós vamos escrever aí triângulo, trapézio e paralelogramo. Vou colocar aqui bem pertinho da tela para vocês copiarem ou fazerem, ou melhor, né, fazer a correção, tá bom? Seguindo. Claro que vocês vão dando pause aí para poder seguir. A página 116, ele dá uma sugestão de um programa de computador chamado GeoGebra. É um aplicativo também. É uma sugestão de atividade que vocês podem fazer em casa. Aqui na aula, na videoaula que é gravada, eu não vou fazer, tá? Mas vocês podem acessar e tentar entrar nesse programa para treinar e fazer essas imagens, essas figuras que tem aqui, tá bom? Eu vou deixar então essa página como sugestão para vocês, tá legal? E na página 117, a gente tem o resumo do que a gente estudou, tá? Então, nós temos aí regiões e contornos, região triangular, região circular, as retas. As retas representadas ao lado são paralelas, pois não se cruzam. Isso é, não tem pontos em comum. Então, ó, isso aí é importante, porque eu posso perguntar na prova, posso colocar uma questão de múltipla escolha. Então, é interessante você estudar também, tá? Nós temos alguns quadriláteros, que é o paralelogramo, retângulo, quadrado e trapézio, tá bom? Duas ou mais figuras que possuem a mesma forma e mesmo tamanho são chamadas de congruentes, tá legal? A aula não foi difícil, é gostosa porque a gente trabalha com régua, com recorte, com colagem. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido certinho retas paralelas e figuras congruentes, tá bom? Se tiver dúvida, pode tirar a dúvida na aula ao vivo sexta-feira, ou quem estiver indo para presencial, tirar a dúvida na aula presencial. Lembrando que na aula presencial a gente não consegue ouvir quem está em casa. Principalmente para que vocês possam ouvir. Registra a dúvida no caderno e tira a dúvida na aula de sexta-feira, tá? Então, assim, a gente não está dando matéria nova, a gente está trabalhando revisão, fixão dos conteúdos. Então, se de repente você não está conseguindo ir, se a família optou estar em casa, não é para ficar preocupado, porque a gente não está dando matéria nova, a gente está apenas fixando e trabalhando os conteúdos que a gente trabalha na semana anterior nas videoaulas, e ainda tem a videoaula ao vivo sexta-feira para vocês tirarem dúvidas também, tá bom? É isso, até a próxima aula.